Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E toda segunda-feira, às 5 da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no Lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Vamos começar a nossa preparação para nosso Evangelho do Lar. Vamos acalmar nossa mente, nosso coração, se sentarmos confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos iniciar agradecendo ao nosso anjo da guarda, que é o nosso mentor espiritual, que está conosco desde o nosso nascimento. Vamos saudar as equipes de limpeza, saudar as fraternidades do espaço, comandante Edgar Armon, venerável da fraternidade dos discípulos de Jesus, nosso divino mestre e salvador. Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Vamos saudar Ismael, representante de Jesus nas terras brasileiras, a nossa terra que é a pátria do Evangelho. Vamos saudar Maria de Nazaré, nossa mãe, que com seu manto sagrado passa sobre nossas cabeças, sobre nossa casa, nos abençoa. Vamos saudar nosso Mestre Jesus, que deixou sua história, o seu exemplo, para podermos nos espelharmos a Ele e seguir o seu caminho. Vamos agradecer ao nosso Pai maior, nosso Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. E agora vamos dar continuidade lendo a mensagem do dia. Convívio. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, auxilie-os a serem livres para encontrar a si mesmos, tal qual seja você, a independência própria para ser em qualquer lugar. André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Ponto 2. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como um ponto central do ensinamento do Cristo. Por isto, está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que o homem pudesse vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensa pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso,
não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que deveria ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso, e esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, é aí que ele está em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura em princípio, como uma lei natural a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente, na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos, para um grande número. Não é senão uma crença sem certeza absoluta, daí a dúvida e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto. Como se imaginasse um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram, são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Comentários. A vida futura. Essa passagem do Evangelho, ela deixa claro que a nossa vinda para a Terra é uma passagem. O que verdadeiramente importa, o reino de Deus, é pós-vida material, se assim a gente pode dizer. Nós somos espíritos passando por uma experiência terrestre. Estamos aqui para evoluir, para crescer, para amadurecer. O Evangelho fala que no tempo de Moisés, por estar, naquele momento, num tempo onde as pessoas não tinham tamanho esclarecimento moral, não tinha tanta inteligência emocional para entender determinadas coisas, não só inteligência emocional, mas não tinham inteligência, eram mais duras, Elas não tinham, a inteligência no sentido de serem inteligentes, mas assim, no tempo de Moisés as pessoas eram um pouco mais ignorantes no sentido literal da palavra, ou seja, elas não detinham conhecimento, não tinham essa noção, elas imaginavam que anjos eram pessoas privilegiadas, é como se o Deus não fosse justo, onde algumas pessoas pudessem ter determinados dons, poderes, serem melhores do que as outras, elas se colocavam num ponto de inferioridade, onde o reino do céu, onde Jesus, onde todos os anjos não tivessem passado por todo o processo que todos nós estamos passando agora. Todos os espíritos para chegar nesse patamar crístico, para esse patamar feliz, de ser considerado um anjo, ele passou por todo o processo que nós estamos passando agora, por todos os mundos, vamos dizer assim, os mundos primitivos, provas e expiações, regeneração e assim sucessivamente. Essa parte do Evangelho deixa claro também que quando Cristo vem, ele também, diante da fragilidade, de conhecimento daquele povo que vivia naquele momento onde o Cristo estava encarnado, ele foi falando coisas através de parábolas e foi colocando a semente. E a semente da vida futura foi a semente que ele colocou na forma de princípios. Então Moisés traz os mandamentos, Jesus traz a moral, o amor e princípio de vida eterna. Tanto é que Jesus ele muda, a mente das pessoas nesse sentido de que como é que acontece essa vida eterna, a reencarnação, você vive para sempre. Então Jesus deixa claro que nós somos espíritos, que não existe a morte, existe o desencarne, existe que
aquele momento que você se desconecta do seu corpo, o espírito se desconecta do corpo e vai realmente viver no reino de Deus, que é o reino dos céus, que são, né, diversos reinos. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E nós vamos para cada um desses reinos de acordo com a nossa moral, de acordo com a nossa energia, com o que nós estamos ali naquele momento, o que nós vivenciamos na Terra, a energia que nós temos, e aí vamos para os mundos, né? Cada um para um mundo que seja compatível com aquele seu estado vibratório. E aí vem falar no Espiritismo, né? E o Espiritismo vem tirar o véu da todos nós. Ele vem dizer que existe um mundo espiritual, né? Ele fala, o Espiritismo traz para todos, ele amadurece que a fé é maravilhosa, mas que o reino de Deus ele não é hipotético. O reino de Deus ele é real. Isso acontece com manifestações de espíritos. Isso acontece com espíritos retornando no sentido para psicografar, para conversar com os encarnados, para falar, para dizer como é essa vida após morte, essa vida após o desencarne, após o momento que o espírito sai do corpo. Então o Espiritismo ele vem para deixar claro, através de provas, elucidar, uma vez que a população já está um pouco mais esclarecida, as pessoas nesse momento já estão um pouco mais entendidas, elas conseguem compreender. E como o Espiritismo ele traz provas, não é uma coisa somente verbal, não é uma coisa somente de falar, e sim de provar, juntamente com a ciência, isso tornou mais fácil que as pessoas entendam, né? Então o Espiritismo ele vem e fala que a fé, né, ela precisa ser uma fé raciocinada, ela não pode ser uma fé por fé. Muitas pessoas até hoje não acreditam na reencarnação, não acreditam que existe mundos diferentes, que as pessoas vão desencarnar e vão ser encaminhadas, vão se conectar com aquilo que realmente está dentro do coração delas. Mas hoje é impossível, vamos dizer assim, a pessoa não entender, né? Ela pode até não acreditar por uma questão de ignorância, se manter ali firme, né, nas suas convicções. Entretanto, é muito claro, existe o reino de Deus. O reino de Deus é um reino dos céus, é a vida futura que Jesus sempre fala. É essa, não é a vida na terra, é uma vida futura, é pós-encarne, é pós essa passagem aqui pela terra. E o Espiritismo é essa ponte que nos leva à vida futura, que nos leva à vida espiritual, que nos coloca de frente à nossa reforma íntima, à melhora da nossa moral, à nossa elevação, para que um dia, após várias encarnações e a melhoria do nosso ser, a gente possa também chegar a um nível angelical. É um trabalho que é difícil, é um trabalho que requer muita dedicação, muito empenho próprio, porque vai exigir de nós a nossa evolução, o nosso crescimento, né? Através da caridade, de cuidar do outro, de cuidar do planeta, de cuidar das pessoas. A gente vai conseguir evoluir a cada encarnação para chegarmos à nossa vida espiritual, à nossa vida futura mais bem preparados. Vamos nos encaminhar para nossas vibrações. Vamos conectar com aquilo que a gente tem de melhor no nosso peito, no nosso coração. Pensar em coisas boas para que a gente possa agora emanar toda a energia do bem, toda a energia de amor. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra. Vamos imaginar ele envolvido em uma luz poderosíssima, dourada. Vamos enviar muita energia de amor para o nosso planeta. Vamos vibrar pelo Brasil, o nosso país. Vibremos por esse país maravilhoso, lindo, cheio de belezas naturais. Um país que Jesus escolheu para se tornar a pátria do Evangelho. Vamos vibrar por ele,
Vamos vibrar pelos nossos governantes para que tomem atitudes boas para toda a sua população. Vamos vibrar pelos países que estão em guerra. Vamos vibrar pela paz, pelo amor, pela tranquilidade, fraternidade, pelo carinho. Vamos vibrar por todas aquelas pessoas que estão agora em hospitais, que estão em presídios, que estão na rua, que estão desempregadas, que estão passando por algum tipo de angústia, de sofrimento. Que nossa Mãe Maria Santíssima passe o manto sagrado dela sobre a cabeça de cada um deles e de nós também. Vamos vibrar por todos os pets que estão em casa, que estão doentes. Vamos enviar energia positiva para cada um deles, nossos companheirinhos, eles que vêm aqui para nos ensinar e nos auxiliar. Vamos pedir permissão para vibrar por nós mesmos. Imaginemos Jesus entrando na nossa casa nesse momento, iluminando a nossa casa, enviando toda a energia de bem, transformando a egrégora da nossa casa em uma egrégora de amor, de paz, para que possamos iniciar a semana da melhor forma possível. Vamos vibrar pelas nossas mães, pelos nossos pais, encarnados ou desencarnados. Vamos vibrar pelos nossos irmãos, sobrinhos, filhos, filhas, parentes em linha reta e colateral. Vibremos profundamente. Deixamos uma vibração em aberto para que a espiritualidade utilize da melhor forma possível. Obrigada, meu Deus, por esse evangelho. Que tenhamos uma semana maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus. Se esse episódio fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo, Além da Matéria Cash. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos derradeiros do Evangelho.